Olá, meninas. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas. Vamos entrando aqui na nossa live. Já tô aqui achando... Já vim preparada com a minha Bíblia, com a minha agendinha, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai falar grandemente aos nossos corações sobre maternidade espiritual. Oh, paz do Senhor, missionária! Que bom ter a irmã aqui! Seja muito bem-vinda! Célia, seja bem-vinda! Deixa eu colocar aqui o nosso tema da nossa live, maternidade espiritual. Um legado para as futuras gerações, para as próximas gerações. Sejam bem-vindas, Dri! Seja bem-vinda! Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live, um legado para as próximas gerações. Pronto, eu já vi que a nossa convidada especial já chegou. Quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente? Meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre maternidade espiritual. E eu já quero convidar aqui a nossa Márcia Barros. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Márcia Barros, vamos ver aqui. Não, ela nem entrou aqui ainda. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Já vão preparando aí Bíblias, o caderninho de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Fernanda, seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. Bernadette, seja muito bem-vinda. Andréia. Meninas, já vão mandando o aviãozinho aí para as outras mulheres, para estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção essa live. Só tô aqui esperando a nossa convidada entrar. Ai, que linda! Daiane, seja bem-vinda da Mulheres Curadas que Inspiram, o Instagram abençoado. Valquíria, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Meninas, vamos aguardar aqui um pouquinho a nossa convidada. Opa! Vocês estão me vendo, ouvindo? Amiga Dani, do Insta, senhora eleita, seja bem-vinda, amiga. É um prazer ter você aqui com a gente. Maria de Macedo, seja bem-vinda. Aqui a Má chegou, eu já vou convidar ela aqui. Vamos aguardar a Má entrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, no decorrer da live, vocês podem colocar aqui que à medida que for passando, a gente vai tentando responder algumas dúvidas de vocês, tá? Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar a Má. Má, tá por aí, Má? Não tô te vendo. Eu tô te vendo. Ai, meu Deus do céu, igual eu fiz a live com a Carla, foi a mesma coisa. Ela me via e eu não via ela. Vamos coloquei que tá aguardando conexão mulher, vamos ver. Já tô aqui, tô vendo você, tô vendo todo mundo. Ai, Jesus, eu não tô vendo ninguém, só tô vendo eu. As meninas estão me vendo? Estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Fala, menina, vocês estão vendo ela? Por que vocês não estão me vendo? Deixa eu ver aqui Veja aí. se é a minha internet. A minha internet está conectada certinha. Tá bem. Meninas, vocês estão vendo a Má? Estão ouvindo bem ela? Aqui no meu ainda tá aguardando conexão. Sério? Eu tô aqui te vendo Mulher, perfeitamente. Você tá me ouvindo? eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Meu Deus, Oxente. tô aqui, né? Pronta. Ah! Uhul! Aleluia! Aleluia! Ai, que bom, Má! Que bom te receber aqui.
aqui. Ai, que honra minha. Meninas, essa lindeza, a Márcia Barros. Gente, olha, foi uma conexão do céu com o meu coração. Deus fala muito comigo através da vida dela, dos posts dela, da forma como ela se expressa. Hoje vocês têm um devocional, viu? Por causa dela. Ela foi minha incentivadora. Eu senti no coração. E a primeira pessoa que me veio assim foi ela. E quando eu procurei para falar, para manifestar aquilo que estava no meu coração, ela prontamente me encorajou e me deu todas as direções que eu precisava. Então, Má, eu louvo a Deus pela sua vida. É um prazer te receber aqui, principalmente para falar sobre esse assunto que é tão, eu diria, oportuno para a nossa geração, para a geração hoje em dia, né? Que é a maternidade espiritual. Eu sei que esse é um assunto que te toca, esse é um assunto que você ama falar, Uhum. né? E eu quero que você deixe o Espírito Santo falar através de você e que você possa trazer uma porção do céu para os nossos corações nesta noite, Má. Amém. Obrigada, Alice. É uma querida, uma fofa, uma águia que está voando muito. E eu fico feliz que eu pude contribuir tão pouco, né? Para Ah, não, poder contribuiu ter um muito. start, assim, né? Prazer, meninas, estar aqui com vocês, com todas vocês. Eu sou Márcia, do Conexão Mulher, né? E esse nome tem a ver comigo, né? Essas conexões, eu acredito muito nelas, eu creio que Deus, ele tem levantado mulheres, muitas mulheres, e elas têm se fortalecido através das conexões que o próprio Deus vai colocando, né, no nosso caminho. Para quê? Verdade. Para nos ajudar na jornada. A nossa jornada é uma jornada linda, é uma jornada sublime, é uma jornada santa, divina, mas extremamente desafiadora. Então, nós precisamos de ajuda. Nós É precisamos verdade. sempre contar com outras mulheres. E o que eu percebo, Ale, é que há um perigo, né, na verdade, nessas conexões, porque elas podem não ser do Senhor. E às vezes a gente se conecta a pessoas que o Senhor não tem para nós. Não é que esteja errado o que a pessoa está fazendo, mas às vezes não é para você. É isso que eu tenho entendido, sabe? Nesse mundo, depois que nós entramos aí com o Instagram, tem 4 anos que nós estamos trabalhando, e Deus tem um propósito tão específico, né, para cada uma de nós, para cada É uma de nós. verdade. E É verdade. ele que vai colocando as pessoas no seu caminho, tirando, né, te aproximando e te afastando. E a gente precisa ter maturidade para entender isso, sem melindres, né? Sem inveja, sem comparação. Esse é o É nosso verdade. grande desafio, né? Então, quando você entrou em contato comigo, eu tento sempre responder todas, nem que seja com uma florzinha, para demonstrar um carinho do que a pessoa faz. Às vezes ela reposta alguma coisa, eu não consigo só repostar. Eu tenho que ir lá e pôr um coração, uma florzinha, um obrigado, né? Porque eu acho que é um carinho muito grande. Eu recebo isso como um grande carinho. Então, eu preciso retribuir de alguma forma. E quando você entrou em contato comigo, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, nossa, ela entrou em contato com a pessoa errada, porque eu sou aquela que lanço. Não vem falar para mim que Deus está falando para você fazer uma coisa. Não fala para mim. Porque eu já vou falar, então, minha filha, você vai. Você vai, porque Deus tem isso para você. E eu começo a encorajar. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. Eu não me lembro da nossa conversa, assim, desde o início. Mas certamente foi isso que eu Exatamente. falei para você. Sério? Aí eu já começo a ficar empolgada, entendeu? Porque essas coisas, assim, o chamado com mulheres é um chamado que Deus fez para mim. Então, não tem como, quando uma mulher vem até mim, eu não me compadeça
com a situação, Uhum. ou eu não me alegro, eu não celebro o que ela está celebrando. Eu sou essa pessoa Uhum. que pego essa mulher e dá vontade de abraçar e de carregar. Uhum. E eu acho que isso tem a ver com o que a gente, né, vai falar hoje, sobre essa questão da maternidade espiritual. Porque Uhum. todas nós fomos feitas com um útero. A mulher foi feita com um útero. É Ponto. verdade. Deus Uhum. nos fez com esse membro, com esse órgão físico, natural, e ele tem Uhum. um propósito. Mesmo que uma mulher tenha um útero e às vezes ela não tenha filhos físicos, biológicos, o propósito daquele órgão é um só: gerar vida. Uhum. Gerar vida. Então, aconteceu uma coisa muito interessante comigo há 1 ano e meio atrás. Você Uhum. sabe que eu já tenho filhos adultos, um casado, Sim. e eu fui diagnosticada com um cisto muito grande no meu útero. Do nada, assim, foi muito rápido, de um ano para o outro. Ele apareceu, eu faço sempre acompanhamento anual, e um ano Uhum. estava ok, no outro ele triplicou o tamanho. Ela tem que Meu Deus. tirar o útero, ok. Então eu tirei o útero há 1 ano e meio atrás. E Uhum. assim, eu estava num momento da minha vida ministerial, como se eu não estivesse frutificando. Era isso que eu ouvia Uhum. das pessoas. Você não é frutífera. E eu ficava, mas o que é ser frutífera, afinal, né? Dentro de uma igreja e tal. E aí a retirada do útero mexeu comigo nesse aspecto. Falei, pô, ok, eu não vou ter mais filhos mesmo, então, biologicamente, eu de fato não preciso dele mais. Uhum. Mas eu comecei a pensar do lado espiritual. Puxa, será que eu também, Uhum. eu tô realmente sendo infrutífera? Porque pessoas lançam palavras sobre nós e nem sempre elas entendem que elas precisam gerar vida. É isso que nós É. precisamos ter, entendeu? Elas geram morte. E a gente que recebe, em algum momento a gente não tem um filtro e aquilo te pega de jeito e te leva para baixo, né? Uhum. Então, naquele momento eu falei, bom, e agora? Certo? Eu realmente não sou frutífera, até por isso que Deus está me tirando esse útero. E depois de 1 ano eu fiquei, o Senhor trabalhando comigo, uma cura muito grande, sabe? E foi quando o Conexão Mulher tomou um novo rumo. Foi exatamente depois que eu tirei meu útero. Ó, pra você ver, loucura. Meu Deus. Então, assim, essa questão de útero, de maternidade, ela vem vindo sobre mim, sabe? Uhum. E aí, no início desse ano, aí o final do ano, o ano passado, eu casei meu filho. Falei, pronto, agora acabou, né? Agora não tem mais útero, o filho casou, minha vida de É. mãe, assim, foi findou, final. É Uhum. isso, Senhor, é isso. E Deus, então, Uhum. esse ano começou, me trouxe uma mas nem sei falar um nome, sei lá, um manto, vou pôr um manto, né? Uhum. De maternidade espiritual. Muito forte. Muito, mas muito Uhum. forte. E eu comecei a entender mais um pouco disso, né? Então, e vendo a necessidade de Sim. mais mães. Que, na verdade, Uhum. você tá no grupo, eu fiz a série Na Palma da Mãe, em maio, Uhum. sobre maternidade, sobre criação de filhos, e eu abri Sim. essa série e o nome da minha palavra foi O Mundo Precisa Urgentemente de Mães. E é Uhum. verdade, o mundo está precisando de mães de filhos biológicos, mas o mundo está precisando de mães espirituais também. E é É. isso que eu tenho entendido. E eu tenho tentado andar um pouquinho nessa esteira, ainda sem muita coisa clara na minha cabeça, que eu acho que o Espírito vai dando as porções, senão a gente fica maluco. Sim. É. Mas dentro disso que eu tenho vivido e experimentado, eu tenho visto essa necessidade de mais mães. Porque há uma bênção geracional. Nós Uhum. precisamos passar isso não só para os nossos filhos.
E aí, o que que o Sim. Senhor me fez entender? Que quando a gente fala de mãe, de maternidade, sempre me vem crianças pequenas. Aquele cuidado, aquela atenção, aquela demanda, né? E hoje Uhum. eu me encontro numa outra fase, onde um filho casou e já tem a vida dele, tá? Seguindo, e o outro que está aqui comigo, mas ele é adulto. Então, a demanda de filhos pequenos, daquele cuidado todo, eu já não tenho. Uhum. E é isso que o Senhor está trabalhando em mim, assim, olha. É como se ele dissesse assim, você cuidou dessas crianças, foi super bem, parabéns, é isso mesmo. Agora eu tenho outros filhos para você, outras filhas para você. E o meu coração está Uhum. se abrindo completamente para esse chamado dessa maternidade espiritual. E Uhum. aí a gente vai na palavra de Deus, né? Porque a minha palavra volta vazia, viu, queridos? Mas a palavra de Deus não. Então, É verdade. a minha base, assim, que eu tenho entendido é Tito 2, que é tão conhecido. Eu queria ler um pouquinho aqui. Se você quiser me interromper, viu, Alê? A gente está no Tá bom, bate-papo, Má. fica à vontade. Tá. Quando eu faço assim essas lives, eu acabo não olhando muito as perguntas. Então, se você quiser olhar e depois Ah, as tá. pessoas perguntarem, você vai me passando. Senão, eu não Tá, consigo. joia. Então, a Bíblia diz Pode aqui em deixar. Tito Tudo. 2, diz assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de Uhum. respeito, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, não serem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem as jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo o exemplo, É. fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade. Ai, ixi, deu um pane aqui. É porque eu estou no computador lendo. Ah, sim. Seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer para aqueles que se opõem. Fiquem envergonhados por não terem nada para falar, para dizer a vosso respeito. Só até aqui. Amém. A gente que é mãe, a gente tem um encargo do ensino muito grande, né? Querendo ou É não, verdade. nós somos obrigadas a ensinar nossos filhos. A gente ensina eles a falar as primeiras palavras, a gente ensina os primeiros passinhos. Nós estamos sempre ensinando, sempre mesmo. Até hoje, Uhum. eu tenho que ensinar algumas coisas. Então, É o verdade. educar, né? O passar informações, o passar aprendizado para eles, ensinar é isso. É. E eu acho muito importante que nós, e agora eu falo independente da nossa idade, né? Uhum. Porque eu já tenho filhos adultos, então já estou madura, entre aspas, na idade, né? Mas não tem a ver com essa idade, tem a ver com o encargo, tem a ver com aquele peso mesmo de você olhar outras mães, outras Uhum. amigas, que aí, quando eu falo desse encargo maternal, eu não falo só para mamães, eu falo para qualquer pessoa que precisar que eu seja essa resposta para ela, Uhum. entendeu? Sempre com integridade, sempre com seriedade, ensinando aquilo que eu já passei, aquilo que eu vivi,
Foi isso que me impulsionou muito a dar esse boom no Conexão, porque eu fiquei uns 2 anos meio mais ou menos assim, sabe? Sem me posicionar. E depois que eu assumi essa questão da maternidade, desse encargo, e de mostrar a cara, porque isso também é uma coisa muito difícil para mim, eu sou meio tímida e fico relutando um pouquinho. Então, a gente acaba tendo que mostrar a cara, quem sou eu? O que Deus fez por mim? Como que eu vou ensinar outras pessoas se eu não falo o que Deus fez por mim, o que Ele fez na minha vida? Então, esse encargo de mãe veio muito forte e quando eu assumi, eu comecei a fluir, né? Porque a gente tem que assumir para fluir, né? É verdade. Então, É verdade, Má. eu tenho isso, assim, muito forte. E eu acho que isso é uma coisa tão simples. Porque as coisas do Senhor são tão simples. É na simplicidade que Ele se manifesta. É na simplicidade que você ouve a voz do Espírito, que você é direcionada. Eu tenho aprendido tanto, tanto sobre isso. Nessas séries que eu tenho feito, assim, às vezes eu fico, ai, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando eu aquieto e sossego o meu coração, ele começa a falar. Porque, na verdade, ele fala, mas a gente não ouve. A gente está muito baseado na mente, no coração. Então, o que eu tento levar para as pessoas com esse amor e com esse encargo que Deus me deu, é isso, assim. Não tem receita. Não tem uma receita infalível para uma mãe ser bem-sucedida. Não tem a campanha dos 10 itens para você estourar como mulher. Não tem receita, tem princípio. Se nós entendermos os princípios da onde, do que princípios são esses? Os princípios da palavra de Deus. Isso aqui. Ensinar as mais jovens. Eu não tenho filhas, mas eu ensinei os meus filhos como eles deveriam se comportar, como eles deveriam ser bondosos com os mais velhos, como eles deveriam pedir por favor e obrigado e com licença, como eles deveriam não se intrometer em conversas de adultos. Eu ensinei isso tudo. São princípios simples, gente. São princípios de educação. Às vezes eu vejo mamães perdidas, sofridas, angustiadas, porque elas, acho que na cabeça delas é assim, nossa, educar é um negócio que precisa de muito preparo. Não, a gente precisa dos princípios da palavra de Deus, da sabedoria que vem do alto e da disposição do nosso coração de entender esse chamado. Porque existe na mulher, em nós, em todas nós, elementos suficientes que Deus deu para nós mudarmos o ambiente onde nós estivermos. Esses elementos estão em nós. A questão é que, às vezes, a gente firula muito. A gente acha que porque tem que ler tantos livros, tem que fazer tantos cursos. Não. A coisa é muito mais simples do que você pode imaginar. É verdade. A coisa é tão simples a ponto de você conseguir salvar a vida do seu filho simplesmente com um abraço, com um olhar. É verdade. É verdade, mas o que você falou é muito interessante, porque assim, às vezes a gente busca instrução em livros, busca instrução, não que isso seja ruim, não muito pelo contrário, Isso. Bom, mas a Lula acabou de colocar aqui que o livro de Provérbios tem tantas instruções para nós mães, né? Nós vamos mergulhar na palavra de Deus, nós temos muitas instruções lá, e realmente o Espírito Santo, ela está colocando, o Espírito Santo também nos orienta e nos traz estratégia, sabedoria, ele nos dá mesmo no nosso dia a dia. O problema é que às vezes a gente está, igual você falou, nós estamos ocupadas demais, ouvindo tantos barulhos, tantas coisas que a gente não consegue discernir mais a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, né? Essa questão da maternidade espiritual, eu te vejo muito, Má, como, não sei se você viu a live da pastora Vivi Martinello, falando sobre o arco e sobre a flecha, sabe? Eu vejo você falando e eu só vejo um arco, o arco, sabe?
Que as pessoas procuram e você lança, instrui e lança. Mas o que eu percebo também hoje em dia é essa dificuldade das mulheres de ouvir as mais velhas. Talvez porque de um tempo para cá, esses princípios eles foram se perdendo. Então hoje a gente não vê muitas mulheres sendo exemplo para as mais jovens. Muitos princípios acabaram se perdendo, né? E eu percebo que o Espírito Santo ele está levantando mulheres para que retomem esses princípios, que retomem esses valores, para que as coisas voltem para o lugar, né? Hoje não tem mais valor tanto tem se falado sobre o coração da mulher estar em casa, porque o coração da mulher não está em casa, o coração da mulher está em tantas outras coisas, menos em casa. Elas estão fisicamente em casa. E muitas nem trabalham fora. Muitas são donas de casa mesmo, mas o coração delas não está. E nós precisamos entender qual é a importância. Nós temos... Deus tem pressa e tem uma necessidade em que nós nos reposicionemos dentro da nossa casa, assumindo o nosso papel como mães, não só biológicas, mas espirituais, porque eu posso compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida com os meus filhos, posso compartilhar com outras mães. Então, qual o principal, eu diria que o principal ingrediente para que o Espírito Santo possa começar a trabalhar é ter os ouvidos atentos ao que ele quer falar. Porque ele sempre vai ter uma direção, né? E se nós queremos agradar o nosso Deus, se nós amamos o nosso Senhor, nós precisamos ouvir e aplicar esses princípios para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que coisa séria. Para que a palavra de Deus... Nós somos carta viva, né? O mundo nos lê, as pessoas nos leem. E a questão da incoerência é muito séria, né? As pessoas não toleram incoerência. Então, se você sobe no púlpito da sua igreja, sei lá, você em público tem um discurso, mas em casa você tem outro, a conta não fecha, entendeu? É verdade. E muito mais do que estar prontas para ser bênção lá fora, Deus quer que nós sejamos bênção aqui dentro, primeiro. Eu ouço, olha, sinceramente, eu ouço alguns relatos assim de mulheres que querem ser usadas. E é muito bom ser usada por Deus. Na verdade, eu acho um grande privilégio. Eu estava falando isso com uma amiga hoje. É muito privilégio. Eu sempre tenho muita alegria quando Deus parece que olha e fala, eu vou te usar. Eu fico assim, eu devo a minha vida, né? Então, é bênção ser usada por Deus. Demais da conta. Mas nós precisamos ser coerentes. A Bíblia fala, nós lemos aqui, nós temos que ter seriedade, integridade. E não hipocrisia. Então, não tem problema nenhum. Nós vamos passar por problemas dentro de casa, crises. É normal, gente. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Pensa, não olhe para mim nem para ler e acho que está tudo certo. Não, a gente tem desafio para vencer, a gente tem coisas para resolver. Mas quando a gente se coloca assim, nessa posição de humildade, Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor, mas aqui primeiro, aqui em casa primeiro. Porque quem valida o nosso ministério é a nossa família. É verdade. São os outros. Os outros não estão lá debaixo do mesmo teto com você, né? E se a gente voltar lá no início da criação, quando Deus criou Eva a partir de Adão, logo depois, o inferno estava lá, com o arsenal apontado para quem? Para a mulher. E o intuito de Satanás, desde então até hoje, 10 de junho de 2020, é deslocar a mulher da sua posição. Por isso que, como você
relatou. Tem tantas mulheres que às vezes não aceitam conselhos, né? Às vezes se perdem, mesmo mulheres cristãs que conhecem os princípios da palavra de Deus. O que aconteceu? Estão deslocadas, saíram da posição. É muita informação que nós estamos tendo hoje, mais do que nunca. Você falou dos livros. Eu acho que nós temos que, sim, ler bons livros, nos aconselhar com pessoas, mas mais que tudo isso, se nós não tivermos uma conduta de Bíblia e oração, eu falo que é a vida de BO, Bíblia e oração. Quer ter sucesso em tudo na sua vida? BO, Bíblia e oração. As demais coisas vão sendo acrescentadas, como um bom livro vai reforçar, uma boa conversa com uma mulher que você julga idônea. Então, voltando à questão das conexões, né? Cuidado com quem você abre o seu coração. Porque muitas dessas mulheres, se você sabe que você está deslocada por alguma artimanha do inferno, e você tem a consciência que o Senhor te trouxe, que você precisa voltar para a sua posição original, que foi a que Ele te criou, não foi a que eu estou falando, não, mas a que Ele te criou para ser, que é geradora de vida, e aí não é só vida uterina, mas vida através do que você declara, porque o poder nós temos o poder na língua de vida e de morte. É verdade. Considere se aconselhar com mulheres idôneas. Mulheres que mostram para você, não que elas sejam perfeitas, porque você não vai encontrar, mas mulheres que deem provas da manifestação da fé, não fingida, né? Que falam lá sobre Eunice Lloyd. Paulo, pensa o que é isso? Paulo, um apóstolo, identificou uma fé não fingida na vida de duas mulheres que sabiam o que era passar essa bênção para Timóteo. E era mãe e filha. Foram 3 gerações tocadas por essa fé não fingida. Então, uma não interviu na outra, uma não desqualificava a outra, não desacreditava a outra, mas houve um reforço. Então, por isso, é muito sério essas questões das conexões. Então, hoje, muitas mulheres estão perdidas, sem entender que missão é essa, que é a nossa, porque talvez se aliaram a pessoas que também estavam deslocadas, né? Então, a mulher ferida vai gerar outra mulher ferida, né? Curada. Ela gera outra mulher curada. Ela é essa ponte. É assim que eu me sinto, assim, como mãe. Eu penso assim, se alguém vir até mim, eu preciso facilitar a vida dela. Como que eu vou facilitar? Primeiro, uma injeção de encorajamento. Eu sou aquela que vai conseguir, vai dar certo, Deus está nisso, é propósito de Deus. Porque as pessoas estão muito carentes de boas novas, né? Nós somos portadores dessas boas novas. Que boas novas são essas? O próprio Jesus Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas estão muito desesperançadas, muito sem saber para onde ir, muito aflitas, muito depressivas. E nós sabemos que há um caminho. Nós precisamos mostrar esse caminho. É para isso que a gente está aqui. Nós, mulheres, temos esse poder de influência. Então, eu sou aquela... eu falo que eu sou parteira, né? Eu sou parteira. Eu sou aquela que vejo um propósito... Igual eu vi na sua vida. Você estava gerando. Você estava gerando esses grupos. Mas você falou com a parteira. O que a parteira vai fazer? Eu vou te ajudar a dar luz a esse negócio. Vou pegar na sua mão, vou falar, é por aqui, vamos, vai dar certo. Não, mas tá doendo, mas isso... Não, mas vai passar. Faz força aí. Eu tô aqui debaixo. Você sabe que a parteira, que a Bíblia diz em Êxodo, que é cifrar e puar, elas, naquela época, a mulher não dava a luz numa cama, ela dava a luz meio que agachada. E a parteira,
ela entrava debaixo da mulher. Parteira não tem glamour, não. Quero ver aquele negócio, né? Eu não sei quantas mulheres já deram à luz aí, parto normal. Os meus 2 foram normais. Não é legal. Não é bonito, não dá ibope. Não, não dá. Mas tem uma vida vindo dali. E aí, eu sou aquela que a mulher tá morrendo lá em cima. Ai, não vou conseguir. Eu sou aquela que grita, vai dar certo. Vai conseguir, mulher. E, não, chega mais pra cá. Respira assim. Então, eu sei bem porque eu dei à luz fora daqui do Brasil e lá tem só parteira. Entendeu? Então, não tinha outra opção. Eu tive que me virar. E ela me orientou. Ela me orientou na respiração. Ela me orientou nos movimentos. Ela me orientou. Ela pegou a minha mão e me entregou meu filho na minha mão. Essa postura de parteira que Deus me deu. Mas, no geral, nós precisamos ser essas mulheres que geram vida, que têm essa honestidade que a Bíblia fala. Porque, infelizmente, nós mulheres temos um estigma de ser que fala demais, que não guarda segredo, que é fofoqueira, né? Eu falo que a fofoca não dá certo comigo, porque ela chega em mim e morre. Mas a fofoca, ela tem sempre alguém que alimenta ela. Por isso que ela existe. Então, vamos ser essas mulheres que guardam segredo. Quando alguém abrir o coração para você, a gente tem que entender que aquele momento, aquela mulher está se despindo. Ela está sendo totalmente vulnerável. Ela precisa de alguém que ela confie. Nós precisamos ser essas mulheres confiáveis. É verdade. Sérias com tudo que nós ouvimos. Nós sabemos filtrar. E não é para apontar o dedo, para julgar ou para achar bom que ela está sofrendo. Mas para ser resposta. É verdade. Nós sejamos a resposta. Como mães espirituais que sabe, que derramam o bálsamo de Gileade, que está precisando da cura, está ferida, está chorando. Não é hora de perguntar, por que você fez isso também, né? Falei para você. Não é hora. É hora de pegar, pôr no colo e curar aquelas feridas. Depois, se precisar tratar, olha, isso aqui você faz diferente, faz assim. É diferente do que você ouvir uma coisa, já sair falando para outra, porque aí quem conta um conto aumenta um ponto, você já sai falando em verdade sobre o que você ouviu e a pessoa fica mais destruída. Qual o intuito disso? Ser do inferno. Por que a gente tem que sentir prazer quando a outra perde, quando a outra está triste, quando a outra foi envergonhada, quando a outra não rompeu? Sabe por quê? Eu sempre penso, sempre que alguém fala alguma coisa comigo e eu ajudo de alguma forma, e ela vem me agradecer, eu falo, você faria o mesmo por mim. É esse o meu coração. Porque amanhã sou eu que vou precisar. E eu tenho que ter depósitos. Onde eu vou sacar? Se eu não alimento amizades, se eu não alimento relacionamentos, conexões de uma forma séria, de uma forma responsável com a outra pessoa, com o meu próximo. A Bíblia diz sem que né? Nós seremos conhecidos, não é pelo tanto de seguidor que a gente tem. Nós não seremos conhecidos por muitas pregações que a gente vai fazer. Nós seremos conhecidos pelo amor. Quando amarmos uns aos outros. E amor é ação, né, Lê? Amor é ação. É verdade, não Mar. falar de amor. A gente tem que amar, né? E aí, como amar? Mas como eu vou amar tantas pessoas? Começa a amar as pessoas que Deus vai trazer para você. Né? Deixa Deus te usar. Seja se ela está precisando de comida, dê comida. Seja a resposta para aquela necessidade. Se ela está precisando de uma roupa, dá roupa para ela. É um sapato e a sua bolsa, dá entrega. Mas nutre, abrace ela e supra aquela necessidade daquele momento.
Essa É, questão maternal é muito isso, né? É como com os nossos filhos. Se eles estão com febre, a gente vai dar um remédio para febre, para passar aquela febre. é verdade. Mas uma coisa que você falou e que me chamou muita atenção foi a respeito de sermos confiáveis, sabe? Mulheres confiáveis. Teve até uma menina que colocou aqui que eu já tenho dificuldade de se abrir, e a gente percebe essa dificuldade em muitas mulheres, sabe? Uhum. Que elas têm essa dificuldade de se abrir porque elas já tiveram uma experiência ruim Exatamente. lá atrás. Porque Exato. elas já foram expostas por Sim, outras mulheres lá atrás, sim, sabe? E quando isso acontece, porque a Bíblia fala assim, é mais fácil você ganhar uma cidade inteira do que um coração irado, um coração ferido, um coração, né? Então, uma pessoa que já foi machucada, para você conseguir entrar e essa pessoa ter essa sensibilidade e essa confiança de se abrir, porque a Bíblia fala assim, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou me abrir. Eu sofro a minha vida, eu me abro com Deus no meu joelho, certíssimo, ok. Só que a Bíblia diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades com os santos, né? E aí eu sempre digo para as meninas que Deus, ele vai nos mostrar alguém. vai, Ele sempre vai mostrar alguém, porque ele sempre tem pelo menos um vai. que está perto de você, que ele vai mostrar. Você, o que você falou me lembrou da história de Maria. Eu amo falar de Maria. Quando ela recebeu a notícia sobre Jesus, sobre a gravidez, uma gravidez louca, né? Surreal, Uhum, como assim? Ela era uma menina, ela devia ser, sei lá, 17, 18 anos. uhum, E o anjo deu essa notícia para ela e ela deve ter ficado bastante atordoada, amedrontada, desesperada, mas ela é, confiou no Senhor, ela confiou no que o anjo disse. O anjo disse: não temas, ok. Fiquei imaginando assim, Maria, tá bom, anjo, não temas, ok, mas e agora, Senhor? Quando uhum, o anjo estava saindo, isso é minha mente criativa. é, Quando eu leio a Bíblia, eu fico assim. Eu uhum, vendo o anjo, eu até já falei isso aqui em algumas lives, porque é muito forte. Sobre isso que você falou, Deus sempre vai apontar um caminho. Ele sempre vai te uhum, apontar uma pessoa. E aí, na saída, o anjo fala tudo para ela: olha, descerá sobre você, Espírito Santo. Pá, pá, aquele fogo, né? E aí uhum. eu acho que ele foi fechando a porta e voltou. Ah, sabe, Isabel? Sua prima? Uhum, Então, ela tá grávida. Ela era estéril, mas não há uhum, nada impossível para o Senhor. Nenhuma, nada haverá de impossível. Naquele momento, Deus apontou um caminho para Maria é verdade. suportar o que ela precisaria suportar. Com quem? Uhum, Ela já tinha a palavra do anjo. O anjo falou: não temas. Deus estava com ela, ela sabia disso. uhum, Ela sabia que ela ia ser revestida do poder do alto, desceria sobre ela o poder do Espírito Santo, e o Altíssimo envolveria. Se você pensar uhum, nisso, você pensa assim, ela não precisava de mais nada, ela já tinha tudo. Mas uhum, o Senhor apontou uma pessoa para ela se relacionar naquele momento. E aí uhum. a Bíblia diz, e ela foi depressa, É, correndo, ó, perna para quem te quer. é verdade. E na casa dela, o Senhor confirmou no ventre. Olha, você vê olha a grandeza do propósito. É, Uma mulher é verdade. enxerga um propósito na vida de outra mulher. Eu estou aqui Uhum, arrepiada. uhum. Foi isso que aconteceu. Maria entrou naquela casa, ela ouviu a voz de Maria e o bebê de Isabel agitou-se no seu ventre de alegria. Uhum, uhum. E Isabel identificou: você é a mãe do meu Senhor. É, Ela viu um propósito, ela viu que tinha ali. Pensa, ela carregava o Salvador da humanidade. uhum. Então Deus sempre vai fazer isso. Quando a É. gente passa por situações difíceis, Ele sempre vai apontar uma pessoa. E Vai te levar a essa pessoa para te ajudar no caminho. é verdade, Má. E assim, eu lembro que eu vi uma vez
pastora ministrando e ela falou que às vezes o que acontece com a gente é que a gente quer unir por sentimento quem Deus não uniu por propósito. Nossa, vou ter que escrever essa frase para mim. E aí o que acontece? A gente começa a ver as pessoas, e aí a gente gosta das pessoas, aí a gente sai abrindo, porque é um sentimento né, que a gente tem pelas pessoas, e muitas das vezes esse sentimento não é recíproco. Sim. Né? Então a gente tenta atrair pessoas para o nosso lado, a gente quer colocar pessoas nos nossos caminhos, nos nossos propósitos, quer colocar pessoas nos nossos planos, mas essas pessoas nem sempre foi as que Deus uniu por propósito. Exatamente isso. Aí você conta com uma pessoa e assim, não dá certo, não vai, aquela coisa fica amarrada, e você achando às vezes que o problema é com você, mas é com a carga que você vem trazendo que não é sua. Sim. Então você precisa lançar essa carga. Quando você falou assim que Deus ele põe pessoas e ele tira pessoas, é esse o entendimento, porque às vezes a gente vem trazendo pessoas, carregando pessoas que Deus não uniu por propósito, e elas precisam ser deixadas, porque para elas Deus também tem um propósito, mas é diferente do seu. Elas precisam ficar lá para encontrar o propósito delas, e você precisa seguir, porque Deus vai conectando você a pessoas que estão para o seu propósito. Né? Isso é muito forte. É muito sério, né? Eu sou essa pessoa aí que você falou. Facilmente, eu vou me distrair. Peço, Senhor, não me deixe distrair. Eu acho que é por isso que eu falo muito sobre distração. A gente se distrai muito com muitas coisas, né, Ali? A gente está aí com esse trabalho na internet, então você está sempre ali. Você está sempre ali. Então você vê coisas legais, você vê coisas maravilhosas. Mas a gente tem que entender qual é o meu chamado. O que Deus quer para eu fazer, né? É para eu me aliançar ou não. E é exatamente isso que você falou. Às vezes não tem nada de errado com a pessoa. A questão é que Deus não tem você para trabalhar com ela, para andar com ela, para você abrir seu coração, né? Então, precisamos muito, o tempo inteiro, do discernimento, né? Que Provérbios fala tanto. É verdade. Porque é detectar as coisas certas e as erradas, né? As que convêm e as que não convêm. É verdade, Má. Você estava falando, tô me lembrando que uma vez a gente estava assim reunido na mesa e eu tinha mulheres, né, ao redor da mesa e elas contando as coisas que aconteciam na vida delas, sabe, aquelas coisas assim tão lindas. E eu não tinha nada para contar porque eu ainda estava na parte, sabe, dos processos da vida. Então eu estava nessa parte e eu só tinha promessa. Sabe? Eu não tinha nada de concreto para contar. Eu só tinha promessa de Deus. E aí, eu falei assim, não, eu vou falar, né, também. Porque, como assim? Eu vou também, eu não tenho nada de concreto, mas eu tenho promessa. Quando eu fui abrir a minha boca para falar, eu falei assim, então, meninas, na hora o Espírito Santo falou no meu coração, não lance pérolas aos porcos. Eu falei, e agora que eu já falei, então, meninas, o que eu falo agora? Sabe? Porque eu não podia falar. São coisas que Deus falou pra mim, mas que a gente facilmente, por estar ali no meio de pessoas que você se relaciona por sentimento, você vai abrindo seus tesouros, coisas que você não deve falar. E eu falei assim, então, meninas, Deus é muito bom, né? Deus faz coisas assim. E eu comecei a falar, Má, e elas olhando assim pra mim, sem entender nada, né? E eu simplesmente tive que me calar. Mas isso, eu também sou uma pessoa que preciso aprender, porque eu faço amizade muito fácil, eu converso muito fácil, mas é isso, a gente não pode se distrair do propósito. Cuidar daquilo que a gente fala, porque a gente está deixando um legado para as próximas gerações. Nós precisamos ser o exemplo daquilo que a gente vive. Daquela mulher que é prudente no falar,
né? Prudente no agir. Uhum. E como você precisa pensar nas suas atitudes antes de fazer tal coisa, porque qualquer coisa que você faça, as pessoas estão de olho para ver. Algumas estão olhando e querendo ver a manifestação de Deus na sua vida. Outras estão esperando só uma atitude sua para dizer assim: olha lá os crentes, olha lá essas meninas, olha lá, para nos apontar, para difamar a palavra, né? Eu fico observando Ana. Ana queria algo, ela tinha um propósito, ela queria ser mãe. E Deus tinha um propósito, ele precisava de um profeta para a nação. Mas quando os dois se alinham, quando a gente consegue enxergar e entender o nosso propósito em Deus, Deus ele realiza o nosso sonho e realiza o dele em nós. E constrói um legado para as gerações. Olha isso, Mar. É forte, é muito forte. Isso aí acontece quando o Kairos de Deus acontece, né? Porque às vezes a gente tem tanta vontade, mas não estamos prontas ainda. Deus está nos processando, né? Ouvi uma amiga linda dizer que eu estava falando de processos e ela falou assim: eu sou uma mulher processada. São muitos processos. Ultra processada. Ultra processada. Então, às vezes, a gente quer muito, mas não está na hora. E o fruto verde vai se perder. Então, ele tem a hora exata, o momento certo, né? Quando o sonho, exatamente isso que você falou, quando o nosso sonho se encontra com o sonho do Senhor para nós, isso aí é o Kairos de Deus, é o tempo perfeito, né? Eu sempre costumo dizer que nosso tempo tem pressa, mas o tempo de Deus tem propósito e perfeição. Então, é verdade. A Carlinha tá falando aqui que ela é processada. Não, totalmente. A Carlinha da Academia de Mulheres. Ela é processada. Altamente processada, né, Cá? Nós duas somos, acho que, multiprocessadas, assim. A gente senta para falar dos nossos processos e só choradeira. Um beijo, minha amiga Carla. Então, amiga, é isso mesmo. A gente precisa saber esperar o tempo de Deus, né? Em Isaías diz que Lamentações 3:26, eu acho, que diz que nós devemos aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Então, aguardar já é um negócio difícil. Em silêncio, então, pior ainda para a mulher. É verdade, mas nós precisamos aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. O que é essa salvação? É o cumprir desse propósito, né? Nós estamos falando, às vezes, de situações difíceis também, mas trazendo para o que a gente está falando de sonhos, de propósitos, de querer sermos usadas por Deus, tem que esperar a hora que Ele libera. Senão, a gente se mete em confusão, é frustrado, sabe? E aí Ele vai ter que processar a gente de novo, usar tudo a bagunça que a gente fez, porque Ele usa, né? Não desperdiça nada, não. Pega a bagunça que a gente fez, vamos lá de novo, deixa eu te falar aqui. É assim, você está no processo. Esperar confiadamente no Senhor, né? Porque Ele vai ouvir a nossa voz, é o que diz Salmos 40. Esperei confiantemente no Senhor. E Ele me ouviu. É verdade, Má. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Eu tô com o relógio aqui, mas eu não sei que hora que a gente entrou. Mas eu acho que já tá, acho que tem 2 ou 3 minutinhos, Má. E eu queria que você deixasse para as meninas uma instrução ou algo que trouxesse esperança, porque eu sei que maternidade não é fácil. Maternidade biológica não é fácil. Isso porque os filhos são nossos. Maternidade espiritual, menos fácil ainda, porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Então a gente tem que tomar todo aquele cuidado para falar, porque os filhos não são nossos, né? São do Pai.
Então eu queria que você trouxesse uma palavra para as meninas. Olha, igualmente, eu acho que o amor da mãe para o filho biológico, o amor da mãe para um filho espiritual, ele vem da mesma fonte. O Deus de amor derramou em nossos corações esse amor. Então, é um amor intenso, é um amor maluco, é um amor que visa gerar vida, visa gerar, trazer bem, trazer cura, ser resposta, ser ponte, ser o flecha que acerta o alvo mesmo, sabe? A gente quer sempre acertar. Então, na mesma dependência que a gente tem para educar e fazer crescer e alimentar e nutrir os nossos filhos biológicos, nós precisamos entender que a fonte é a mesma. Não há nada em nós de bom. Se é só a gente no negócio, vai fazer, não vai ser bom. Mas o Espírito Santo de Deus vai descer sobre nós, como desceu sobre Maria, e vai nos envolver. Com o quê? Amém. Com a sabedoria, com o discernimento, com o entendimento, com o conhecimento. E com esse coração, sabe? Eu acho que esse coração simples, humilde, pronto a ser ensinado, um coração ensinável, um coração cheio de compaixão, um coração pronto a ouvir mais do que falar. Muitas vezes as mulheres vêm até nós, elas só precisam ser ouvidas. É verdade. A sua posição de ouvir vai trazer cura para elas. Porque elas só precisam de alguém. É porque quando você para ouvir, você acha que você vai ser a solução para alguém quando você falar alguma coisa. Eu acho que é muito mais quando você não falar. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver. Ela parou para me ouvir. Porque as pessoas hoje não querem ouvir ninguém. Elas têm sempre eu tenho isso aqui para você, faz isso, eu acho que você devia fazer isso. E às vezes ela precisa falar. Então esse olhar, parar e olhar, um olhar de compaixão, ouvidos para ouvir, um abraço terno, a ternura que é muito peculiar da mulher, da mãe, essa ternura, o aconchego. Eu acho que nós, mulheres, e Deus está levantando e chamando, tem uma trombeta aí soando para nós. Então a gente precisa ter, se você se sente deslocada, se você acha que o inferno de alguma forma te deslocou, volte, se reposicione no Senhor e Ele vai endireitar as suas veredas, como tem endireitado a minha e a sua, eu sei que sim. É diário, é constante. Essa volta para o caminho, é constante. Mas também é constante o amor do Senhor, a misericórdia dele sobre nós e a capacitação do Espírito Santo. Amém. E a satisfação que tudo isso traz, né, Má? A satisfação como você falou, em ser um instrumento de Deus, em ser a resposta de Deus para alguém, né? Isso é privilégio, por mais que a gente é processada, né? Mas a gente sabe que o processo dói, igual a pastora Moana fala, né? O processo, ele machuca, ele dói, mas o propósito cura. Então a gente encontra satisfação quando a gente encontra o propósito, quando a gente se alinha com o propósito. Mara, quero agradecer. Eu louvo a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te usando, te dando graça e sabedoria, que você seja mesmo esse arco, sabe? Que lance as flechas. Porque eu também creio nessa trombeta que Deus está levantando mulheres para serem mães, porque eu sempre digo aqui que o Senhor, ele conta com essa geração, com a nossa geração, para construirmos uma geração de alta performance lá na frente. E eu vejo essa mobilização, tem 28 minutos. 28 segundos. Então eu quero agradecer você, Má, por ter se colocado na brecha. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada, viu? Um grande beijo, minha amiga. Obrigada a você pela honra, pelo convite. Estou muito honrada. E conte comigo, tá? Sempre. Amém. Obrigada, menina. Beijo, beijo.